Bem, eu vou deixar. Vocês estão vendo minha tela, pessoal? Estamos? Não, Não ou sim? Não, sim, eu Eu tô. tô. deu certo. Deu certo? Então, eu vou deixar minimizado aqui no cantinho, só porque o pessoal vai entrando, aí se tiver fechado, a gente não consegue ver quem está pedindo para aceitar, sabe? Bem, galerinha, quem de vocês conseguiu assistir a aula? Eu assisti, professora. Tava Tava muito vendo boa a aula, agora. inclusive. Que bom. Pessoal, eu já peguei algumas dicas, porque eu gravei essa aula há, sei lá, 3 semanas. Logo que começou essa história de que vocês vão ficar sem aula, aí eu, não, vou gravar logo essa aula, porque eu sabia que ia ser a primeira aula. Só que de lá para cá eu já peguei uns macetes de outras turmas, né? E, assim, por exemplo, colocar a seta quando eu estiver falando para aparecer aquela animação. Então, foi uma coisa, inclusive, que o Luiz me pediu, para que na próxima aula eu colocasse as setas quando estivesse falando, tá? Eu E acho aí que facilita, professora. eu vou incorporar isso aí, porque realmente, às vezes, o mouse não aparece quando você está falando. Mas a vantagem é que aqui vocês vão conseguir ver o mouse, né? Então tem essa vantagem, tá? Então vocês aproveitam para tirar as dúvidas. Professora, tava bem baixinho, mas deu pra ouvir as crianças brincando atrás. Em alguma hora do vídeo. Foi, né? Duas, né? Daqui a pouco são 3. Então, calar a boca dele. Prepara, professora. Prepare mesmo, viu? Já tá animado aqui. Bem, galera, então, né? Vocês preferem que eu vá falando da aula? Vocês vão tirando dúvida? Como é que vocês preferem? Eu vou dando a aula de novo e aí vocês perguntam? Talvez seja melhor, né? Eu acho que é melhor, professora. Tá bom. A tá parte que ótimo. ficou mais difícil para mim entender, pelo menos, foi a hora das imagens mesmo, porque sem Tá. apontar as coisas ficou meio confuso. Exatamente. Não, tá jóia. Tá bom. Essa parte aqui vocês compreenderam, né? Vocês lembram de que exame é esse, né? Uhum. Sim. Tem um Sim. escrito aqui, né? Tomografia. Então, assim, só tirando uma dúvida meio ridícula. Esse tipo de exame, pessoal, a pessoa tem motivo para ficar com claustrofobia? Professora, tem, né? Pra quem é claustrofóbico, tem. Mas é muito rápido, tá? É muito rápido. A pessoa ela vai se deitar aqui nessa mesa e ela vai fazer esse barulho, esse barulho estranho, e ela passa por dentro desse halo e volta. Isso, por exemplo, uma tomografia de crânio é 30 segundos. É muito Muito rápido. rápido. Então, assim, é uma coisa que você pode argumentar com o paciente, olha, esse exame, ele não tem muito motivo para você ter claustrofobia. É diferente da ressonância magnética. A ressonância é um negócio, tem algum micro... Isso, tinha algum microfone ligado. Então, a ressonância é um negócio que você fica realmente claustrofóbico, porque é muito fechado o lugar e você fica muito tempo dentro desse lugar. Eu vou até abrir uma aula aqui, rapidez, para mostrar só a foto de como que o paciente fica na ressonância magnética, para vocês... A tomografia também tem aquele aparelho que fixa a cabeça, que isso pode ajudar um pouco na claustrofobia, né? Tem um pouco de aparelho que fixa na cabeça também, infelizmente. Nossa, deixa eu procurar aqui onde é que tá, gente. Vou colocar tudo aqui. Ressonância. Onde será? Tá aqui. Só mostrar para vocês rapidez uma... Ai, não é essa aula. Ok, a gente pode pôr aqui na internet, né? Espera aí que tá mais fácil por aqui mesmo. Introdução à ressonância, boa. Galera, olha como é que é a ressonância magnética. Vocês estão vendo isso? A pessoa fica aqui dentro desse aparelho 40 minutos. Olha como é um negócio angustiante. É muito largo isso aqui. Vocês estão conseguindo ver isso? É muito largo. E esse buraquinho aqui, a dimensão geralmente é 60 centímetros, tá? Os aparelhos mais recentes, mais novos, eles têm esse halo de entrada de 70 centímetros.
Mas, de qualquer forma, galera, isso aqui é muito claustrofóbico. Eu tiro porque eu nunca tive nenhum problema com questão de claustrofobia na minha vida, mas eu fui fazer uma ressonância há muito tempo atrás e eu confesso que foi bem estressante, assim, de você... Fechei o olho, fiquei tentando pensar em outra coisa, você abre o olho, você tá vendo de cara aqui no negócio fechado, né? E aí, principalmente, dependendo de onde seja, sua ressonância de crânio, né? Você entra a cabeça, às vezes é pior barriga, porque você entra muito dentro do tubo, sabe? Aqui não, aqui é um negócio estreito, pessoal. A pessoa entra e volta. É um exame que, assim, para título de curiosidade mesmo, para se vocês forem prescrever com o paciente ficar, eu não sei se eu vou conseguir fazer. Tomografia, na prática, todo mundo consegue fazer, tá certo? É muito rápido, o exame é 30 segundos, 40 segundos, então não tem muito por que você ficar noiado com essa questão da claustrofobia, não, tá? O problema da tomografia é esse, né? É a questão de ser um método com radiação, tá? Então, o fato de ter radiação e de a gente ter vários estudos já provando por A mais B que a radiação é cumulativa, o efeito da radiação é cumulativo e que esse efeito ele tende a aumentar o risco de leucemia, de tumores do sistema nervoso central, na verdade, de todos os tipos de tumores. Esse trabalho que foi publicado no Lancet, ele provou leucemias e sistema nervoso central. Mas existe um muito amplo, que é esse aqui da Austrália, que avaliou 11 milhões de pessoas, né? Então, assim, 11 milhões de pessoas, eles viram o risco. Se quiser tirar a dúvida aí, viu? Fique de boa. Tô só passando aqui rapidez, Ian. Porque isso aqui, cara, no final das contas, é o que é mais importante, viu? É você saber que existe radiação. Por quê? Porque num trauma crânioencefálico, você não vai pedir tomografia para qualquer pessoa. Você não vai pedir para qualquer pessoa. Você vai pedir tomografia para quem você suspeita que tem alguma lesão importante, tá? Então, assim, como é que eu vou saber que eu vou pedir uma tomografia para uma pessoa, né, que foi submetida ao trauma? Primeira coisa, se o Glasgow dela tiver menor do que 15, atenção, o Glasgow normal é 15, tá? Então, se tiver menor que 15, você tem indicação de pedir tomografia sim, entendeu? Já ficou claro isso aí, tá certo? Glasgow de 15 é importante. Outra coisa, se a pessoa desmaiou, perdeu os sentidos, né? Desmaiou, teve um trauma que ela vomitou, ficou nauseada, que mais? Se ela afundou, você viu que ela tem uma fratura, você suspeita que ela tem uma fratura, por exemplo, o cara foi um taco de beisebol na cabeça, afundou a cabeça dele. Então, essa pessoa vai ter que fazer tomografia, tá? Porque a chance dela ter feito um hematoma subdural ou epidural é muito grande, tá? Quando a gente tem fratura, o mais comum é que a gente tenha hematomas, tá certo? E aí, uma coisa que eu vou mostrar para vocês já de antemão são as histórias das janelas, tá? Então, assim, o que seriam as janelas, pessoal? Por exemplo, eu abri aqui um exame para vocês, uma tomografia de crânio, tá? Então, eu estou vendo o exame numa janela que a gente chama janela óssea, tá? Então, esse exame, ele é muito bom, essa janela é muito boa para avaliar fraturas, tá certo? Uma coisa que a gente pode fazer também, a gente pode fazer reconstruções 3D, né? Então, eu posso reconstruir, e isso é uma coisa relativamente rápida, né? O computador demora, mas eu posso reconstruir a calota craniana dessa pessoa, tá vendo? Ó? Então, se tiver uma fratura aqui, vocês viram que é um negócio muito rápido, foi uma coisa de segundos, eu reconstruí no computador da minha casa, tá? Tipo, os computadores que a gente tem em hospitais, em clínicas, eles têm programas melhores, inclusive, tá certo? Então, você consegue rodar, fazer reconstrução tridimensional, tá bom? Então, isso aqui é feito na janela óssea, tá? Aí eu vou mudar a janela. A janela óssea, vocês lembram da primeira aula? A janela óssea ela é indicada para ver lesões na calota craniana, tá? Depois eu passo para uma janela de partes moles, que é essa janela aqui, ó.
nessa janela de partes moles, se a pessoa tiver algum espessamento subgaleal, eu vou ver com maior rigidez. E aí eu tenho um caso aqui específico que eu até salvei para vocês. Vocês estão conseguindo ver, pessoal? Esse caso aqui, ó, o hematoma subgaleal, que é o galo, tá? O galo, que quando a criança bate a cabeça forma um galo, a primeira coisa que é a alteração mais comum dentro de um trauma, tá? Então, o que é que eu vou ver? Eu vou ver na janela de partes moles um espessamento e uma densificação dessa região. Ó. Perceba que você compara com o lado contralateral. Aqui é a região frontal direita, né? Então, a região frontal esquerda não tem isso, a frontal direita tem. Né? Então, isso aqui é um hematoma subgaleal, tá certo? E aí, além disso, obviamente, né, eu vou colocar na janela de parênquima. Isso aqui é uma janela de parênquima, tá? É uma janela que eu vou avaliar para saber se tem alterações dentro do parênquima, se tem hematoma, né? Se, por exemplo, se teve uma fratura, se essa região aqui frontal vai estar alterada, vai ter hematoma intraparenquimatoso, tá? E aí eu vou sair aqui dessa... vou só mostrar logo a última janela, né? Que é a janela de ar, tá vendo? Essa janela é a janela de ar. Ela serve para a gente avaliar se tem gás dentro da cabeça. Então, por exemplo, nesse paciente não tem gás dentro da cabeça. Como é que eu sei que tem gás? Porque o gás nessa janela fica preto, ó, preto. Isso aqui são os seus da face, né? Essa aqui é a região das mastoides, que são aeradas. O conduto auditivo externo, ó, né? A orelha aqui, tá vendo? Isso aqui tudo ar, né? Que foi adquirida a imagem ao redor do paciente, tá bom? Então, o ar fica preto, tá certo? Então, é assim que a gente usa as janelas para avaliar as lesões do crânio, tá bom? E aí, eu mostrei para vocês como é que a gente reconstrói, né, a calota. Isso aqui é uma calota com uma fratura, né? Uma fratura horrorosa, né? Fratura da região frontal, né? E até, ó, ela se estende até para a região parietal aqui atrás. Isso aqui é a frente, tá? É porque eu rodei esse paciente, eu trouxe o rostinho dele para cá e a cabeça para o outro lado. Tá diferente. Então, a fratura, ela tá mais anterior. Isso aqui é como se fosse o nariz dele, tá? A gente roda, como eu mostrei para vocês, a gente consegue rodar. Então, quando a gente roda, a gente pode bater a foto do jeito que a gente quiser, né? Se fosse uma coisa programada que o técnico ia mostrar pra gente, aí não, ia ficar fixo, sempre o anterior para cá e o posterior para cá. Mas como eu rodo isso aqui, eu consigo deixar do jeito que eu quiser. Por isso que ficou um pouco diferente de como a gente costuma ver as tomografias, né? A gente consegue também fazer reconstruções mais nítidas, com mais brilho, né? Então, isso aqui, por exemplo, o paciente, se eu não me engano, esse caso, eu acho que o cara isso aqui foi uma raquete de ping-pong, pessoal. Essa pessoa aqui levou uma raquete de ping-pong na cabeça, detalhe, né? Então, isso aqui fez um hematoma subgaleal enorme, que não está sendo nem o foco, eu estou vendo aqui, querendo ver janela de osso. Mas se você parar para perceber, tem um espessamento aqui também dos planos superficiais do crânio, né? Então, isso aqui, com certeza, teve hematoma subgaleal também, tá? E aí você vê que tem esse material aqui, que é osso, que afundou para dentro da calota craniana. Então, isso aqui é uma fratura do tipo fratura em afundamento. Isso é gravíssimo, tá? Quando você vê isso, provavelmente o paciente fez uma coleção subdural muito grande e deve ter também uma coleção intraparenquimatosa. Porque quando esses fragmentos ósseos eles caem aqui nessa região frontal, eles laceram o parênquima em si. Então, o parênquima vai ficar cheio de sangue. Então, isso aqui, com certeza, o paciente vai acabar indo para a neurocirurgia, tá? Mesmo não tendo mostrado aqui para vocês a janela de parênquima, é dedutível que esses fragmentos, eles vão lá no crânio e fazem um estrago, tá certo? Então, lembrando as coisas que fazem a gente pedir uma tomografia de crânio. Basicamente, se ele tiver Glasgow menor do que 15. Glasgow maior do que 15, é muito raro a gente ter que fazer tomografia, a não ser que tenha vomitado, tenha perdido a consciência, esteja rebaixando o nível de consciência, esteja com a cefaleia muito importante,
tá certo? E se você acha que ele tem uma fratura em afundamento, que às vezes a pessoa, você pega aqui na fratura, caramba, machucou, deixa eu pegar, você pega, palpa. Na hora que você palpa, vixe, tá cortando muito, é o áudio, tá, como é que tá agora? Deu uma melhorada? Não. Vocês estão conseguindo ouvir? Professora, aqui tava tranquilo. Tá, né? Tá tranquilo, né? Então, ótimo. Então, assim, pessoal, então você palpa isso aqui. Galera, sou eu que fiz minha unha, viu? Nesses momentos de crise. Galera escreveu aí. Pessoal, é o seguinte. Então, palpem quando o paciente chegar com trauma para vocês. Valeu, Rodrigo. Quando o paciente chegar para vocês com trauma, vocês vão palpar onde foi o trauma, tá? Então, vocês pegam na calota, vê se tem algum afundamento. Se tiver afundamento, vai pedir tomografia, tá certo? É um critério também que a gente usa, tá bom? Então, vocês já viram o hematoma subgaleal, que é o mais comum, tá? Essa imagem aqui fica mais clara ainda. Isso aqui foi um baita hematoma subgaleal, tá? Olha só, a gente tem a calota craniana, o osso, e esse espessamento, ele tá acima do osso, então ele tá superficial, tá bom? Então, isso tudo aqui é um hematoma subgaleal, tá? Então, provavelmente, mas graças a Deus, apesar desse hematoma gigantesco, não existiu alteração dentro do crânio, tá vendo? Não teve. Às vezes acontece isso, às vezes a pessoa tem um baita hematoma subgaleal, você, nossa, subiu o galo, ficou gigante aqui na testa, e quando você vai olhar o crânio, não tem nada, graças a Deus. O mais comum, pessoal, é não ter nada, é o mais comum, tá? Então, graças a Deus, nossa calota ela é bem resistente, tá? Mas quando a gente fala de bebê, pessoal, já vi às vezes umas quedas meio ridículas, assim, queda de cama, que o bebê vomitou, ficou meio sonolento, aí você fica na dúvida, ele não tem como você perguntar nada para ele, né? Bebê não fala. E aí, quando você vai olhar, às vezes tem umas fraturazinhas de crânio, às vezes tem uns hematomas subgaleais discretos, tá? Então, às vezes, criança, como o osso é menos denso, é mais fácil de romper, tá? Então, isso aí é uma coisa que vocês tenham para si, tá bom? Professora, a presença de hematoma subgaleal já indica o exame de imagem? Não, você vai ver que tem um hematoma horroroso. Pegue naquele hematoma. Se você achar que está afundado, que você não tem integridade da calota, aí você vai pedir tomografia. Então segue a mesma lógica, né? A mesma lógica, sinal tá? de hipertensão, tá. Exatamente. Se tiver vômito, náusea, rebaixou o nível de consciência, sei lá, com provável afundamento, ou se teve diminuição do Glasgow, tá? Se chegou com Glasgow menor que 15, tá? Tem que estar com Glasgow bom, tá bom? Tá bom, obrigado. De nada. Então, assim, quando tem afundamento, pessoal, outra coisa que acontece... Criança pequena, quando cai da cama, é verdade. Dependendo da altura da cama, então, pessoal, o meu filho mais velho, que não foi o que apareceu no áudio, eu presenciei a queda da cama dele. Ele era pequeno, ele tinha uns 7 meses. Foi horrível, assim. Visualmente, você olha, a criança cai, ela roda. Você, meu Deus do céu, o menino morreu. Você fica arrasado. Eu fiquei tendo pesadelos. Dias e dias e um mês tendo pesadelo com esse negócio. Ainda hoje me lembro da queda. Mas, graças a Deus, peguei, estava bem, não tinha sinal de desintegridade da calota, não vomitou, não caiu, rebaixou o nível de consciência. E aí eu deixei ele em casa. Foi hard, mas deixei. Porque a gente pensa nessas coisas, né, de radiação, né? Então, a longo prazo, você tem que pensar muito se você vai irradiar ou não aquela pessoa, né? E aí, com criança, uma coisa que a gente pode fazer, e vocês devem fazer isso quando vocês estiverem nos pronto-socorros atendendo, é dizer para os pais, galera, é o seguinte, vamos deixar essa criança em observação por 6 horas aqui? Se ele ficar por 6 horas bem, a gente não faz nada. Se ele começar a rebaixar, mudar, então ele não pode deixar a criança dormir, não, tá? É ruim esse negócio de dar, vamos dar um remédio para a criança se acalmar. Jamais, pessoal, porque você vai perder o controle do rebaixamento do nível de consciência, tá? Então, deixa a criança acordadinha, brincando, evita que ela durma, e aí você consegue acompanhar durante as 6 horas no hospital. Se ela tiver tudo bem, você não vai ter que fazer exame nela, tá bom?
Então, assim, outra coisa que acontece com traumas de fratura é justamente isso aqui, ó. Isso aqui tem gás, tá vendo esse negócio preto? Apesar de eu não estar na janela de pulmão, que é aquela que fica tudo branco e só o gás fica preto, eu tô vendo que tem uns negócios pretos aqui dentro, tá? Quando eu vejo pneumoencéfalo, que são essas coisas pretas aqui, ó, aqui também tem, tá vendo? Quando eu vejo pneumoencéfalo, é um motivo para eu dar mais antibiótico para esse paciente. Então, ele vai fazer cirurgia, provavelmente, de reparo dessa calota, vai colocar uma tela, alguma coisa que dê uma endureça ali, né? Vai fazer uma plastia da calota e você vai dar mais antibiótico, porque sinal que teve comunicação do meu externo para o meu interno, tá bom? Então, ter pneumocrânio é um negócio que muda um pouco o tratamento, tá? Então, você vai ter gás dentro da cabeça do paciente, tá? E aí, relembrando para vocês dos hematomas, que vocês já viram isso aí desde o S5, que eu mesmo mostrei para vocês, né? Então, a gente tem basicamente 2 hematomas, o hematoma epidural e o hematoma subdural. O hematoma epidural geralmente acontece nessa região temporal, tá? Por conta de uma ruptura da artéria meníngea média. E aí, porque é uma artéria que rompe e a artéria pulsa, né? Ela pulsa e ela tem muita pressão, ela empurra o cérebro parênquima para dentro da cabeça e faz um formato de lente biconvexa, tá? Enquanto que o hematoma venoso, que é geralmente o subdural, é devido a veias. Então, veias não tem tanta pressão. A veia só baba. Então, o lugar que tem espaço, escorre o líquido, tá? O sangue escorre, e aí geralmente faz um formato de banana, tá? Então, só mostrando para vocês aqui exemplos, tá? Isso aqui foi uma queda de criança, ó, fez uma fratura aqui. Isso aqui é uma fratura que deu uma disjunção, ficou um espaço grande, ó. Isso aqui a pessoa vai ter que operar, provavelmente. E só pela fratura, mas daí ele teve um hematoma epidural, meu querido. Então, é claro que ele vai operar, né? Então, criança de 6 meses caiu da cama. Eventualmente, essas crianças, bebês, como eu falei, a calota é muito fina. E aí, às vezes, faz fratura mesmo. No adulto é mais difícil da gente ter fratura. Mas na criança não é tão raro, não, tá? Então, assim, a gente está vendo aquele formato de lente biconvexa. E vocês já observam que, se eu for traçar uma linha aqui no meio da calota, né? Passando ali no meio da calota, observe que tem um desvio das estruturas da linha mediana para o lado contralateral, que aí aqui está mais fácil da gente medir, tá? Então, você divide a calota no meio e vê onde que está os ventrículos laterais. Entre os ventrículos tem o septo pelúceo, que é esse materialzinho aqui, né, que está dividindo literalmente hemisfério esquerdo e hemisfério direito. Então, você traça uma linha imaginária do septo pelúceo até o meio do crânio, e isso é como a gente mede o desvio da linha mediana, ou linha média, tá? Geralmente maior do que 0,5 é motivo para fazer neurocirurgia. Vai drenar imediatamente, tá? Muito raro o hematoma epidural a gente não precisar drenar, muito raro. Eu só vi um caso que, inclusive, foi o professor Eduardo Jucá, que o bicho arrasou, porque ele, rapaz, está pequeno, não vou drenar, não. Você, caramba, é mesmo? Não, vamos acompanhar, a gente acompanha aqui. E ele seguiu acompanhando a criança, não operou. Então, é preciso a pessoa ter experiência, né? E saber bem onde está pisando, né? O paciente estava internado, obviamente, ele ficou internado no hospital, e a gente ficou de olho para saber se ia, enfim, se estava mudando o nível de consciência, se tinha alguma coisa. Foi um trauma que aconteceu de manhã, então a criança não ia dormir, porque quando acontece de noite, a criança dorme, e aí? Não dá para você fazer isso, né? Então, graças a Deus, não precisou de neurocirurgia, tá? Mas epidural geralmente precisa. Só drena se for maior do que 0,5 centímetros, sim, tá? Porém, epidural, até hoje eu só vi esse caso que não drenou, porque epidural é um negócio que, assim, aumenta, né? Geralmente é uma artéria, e aí essa artéria ela tem um fluxo maior, é difícil de ter os fatores de coagulação coagularem aquele fragmentozinho da artéria que está aberta, que está chuveirando o sangue. Então,
o mais comum é que, mesmo sendo menor do que 0,5, em epidural, você drenar, entendeu? Agora, se não for epidural, se for subdural, ou se for, por exemplo, tumor, um abscesso, para tudo na vida, dentro da cabeça, a gente vai usar essa regra. Se tiver alguma coisa que está desviando as estruturas da linha média contralateralmente maior do que 0,5, é motivo para você drenar, tá certo? Não só hematomas, tá bom? E o hematoma subdural, pessoal, acho que caiu até na prova de vocês, ou foi na prova do S5, eu não sei. Então, a prova de agora, eu não sei mais se foi a de vocês ou se foi a do S5. Mas o fato é que, qual é a diferença do subdural agudo para o subdural crônico? A cor do sangue, né? Então, o sangue fica branco no subdural agudo e ele vai ficando mais da cor escura, parecido com cor de líquor, quando ele vai cronificando. Quando ele está mais de um mês e meio, geralmente a gente vai chamar isso de hematoma crônico e você vai ter o líquido da cor do líquor, tá bom? E aí, lembrando que esse hematoma subdural crônico, quando ele já está crônico, ele pode cursar com lentificação. Já diga, ele pode usar com lentificação do pensamento e a pessoa parecer que está com uma demência incipiente, tá? Então, geralmente é o tempo, um mês e meio do trauma, 2 meses, é um tempo meio recente, tá lentificado, agora está começando a esquecer. Por que é que muda de cor? Isso por conta isso aqui é oxihemoglobina. Na hora que a hemoglobina sai de dentro do vaso, os fatores de coagulação são ativados. E aí essa hemoglobina é transformada em oxihemoglobina. Essa oxihemoglobina, ela fica branca na tomografia. Com o passar do tempo, vai transformar em desoxihemoglobina, vai transformar num monte de coisa, até que vira hemociderina. A hemociderina, ela não tem densidade na tomografia, tá certo? Então é por isso que muda de cor. Porque os fatores de coagulação vão degradar aquele conteúdo de hemoglobina até chegar em hemociderina, tá certo? Que tem uma cor que é literalmente da cor do líquor, tá bom? Atenção que eu só consigo dizer o tempo, a idade do hematoma quando eu estou na tomografia. Se eu estiver vendo ressonância magnética e o sangue estiver localizado na região extraaxial, que é o caso, tiver no líquor, misturado com líquor, eu não consigo dizer a data do sangramento. Então, a ressonância ela é ruim para isso, tá certo? A senhora, isso, que os hematomas subdurais não respeitam as suturas, exatamente. Deixa eu abrir aqui que eu não consegui ver seu... Nossa, será que eu consigo ver aqui? Isso, lembro que a senhora havia falado que os subdurais não respeitam os ligamentos da meninge com o crânio, algo assim, por isso a forma. Também, exatamente. É o seguinte, pessoal, os subdurais, eles podem cruzar, inclusive, tentório, enquanto que os epidurais não podem, tá? Os epidurais aqui, eles jamais vão sair do lugar, pela localização que eles estão na dura. Como o subdural ele está mais para trás, ele consegue cruzar a linha de tentório. Ele pode sair daqui e vir até para cá, para o lado de cá, tá? Enquanto que o epidural não faz isso, tá certo? Beleza? Ficou claro assim? Show. Então, assim, pessoal, outra coisa existe uma doença, né? Que na verdade não é uma doença, na verdade, isso aqui, infelizmente, literalmente produzido, né, pelos pais, pelo cuidador, né, que é o shaking baby. O shaking baby, pessoal, tem relação com maus tratos. E isso, quando você vê esse tipo de lesão, você tem que notificar para o conselho tutelar. Isso é muito importante, pessoal. Isso é muito importante, tá? Porque às vezes a gente vê mesmo esse tipo de lesão e você, como médico, é a única pessoa que vai poder fazer alguma coisa, tá? Então, assim, e esse tipo de lesão, ele literalmente tem praticamente tudo que um trauma pode ter. Tem tudo que um trauma pode ter. Por exemplo, ele tem hematoma subdural, ó, você vê hematoma subdural bilateral. Isso é muito típico de shaking baby, tá? Então, hematoma subdural bilateral, você tem que ficar de orelha em pé. Por conta do chacoalhar, pessoal, tem até, eu acho que vocês já sabem que eu tenho um Instagram, que é
Neuroradiologia Integrada. Nesse Instagram, vale a pena vocês olharem, porque tem um método que explica bem direitinho o cérebro e a calota, e a pessoa jogando a cabeça para frente e a cabeça voltando para trás. Como é que acontece quando você chacoalha ou num trauma? É um vídeo que eu postei faz tempo. É um vídeo que eu postei faz tempo. E aí eu acho que vale a pena vocês olharem, tá? Porque tem bem direitinho o mecanismo, né? A pessoa, quando chacoalha a cabeça, nossa senhora, meu amigo, não tem condição. Então, quando você chacoalha a cabeça de um lado para o outro, então, geralmente vai ter hematoma subgaleal, mas o trauma do parênquima batendo na calota óssea vai fazer essas lesões, que são lesões intraparenquimatosas. É muito comum, pessoal, a localização dessas lesões serem frontal basal e na região temporal basal, no polo temporal. A gente chama isso de frontal basal ou polo temporal, frontal basal ou polo frontal. E aqui nessa região que tem osso também, ó, que bate o parênquima junto do osso, isso aqui é o polo temporal. Então, essas duas localizações são as localizações mais comuns de trauma. Outra localização muito comum é essa região occipital, porque na hora que o crânio bate para cá e volta, ele também vai bater aqui e vai voltar. Então, essas regiões dos polos são muito importantes no contexto de trauma, tá? Então, a gente tem aqui lesões do parênquima intracraniano, tá bom? Então, região frontal, polo temporal, polo occipital. E, além disso, você pode ter hemorragia subaracnoide. Hemorragia subaracnoide é quando tem sangue que está extravasando dentro dos sulcos, tá? É isso aqui. Então, esse Shaking Baby, ele consegue pegar todas as lesões que uma pessoa pode ter num contexto de trauma, tá? O que é que não tem aqui? Pessoal, geralmente não tem aqui fratura do crânio, fratura da calota, porque o mecanismo de trauma disso aqui é chacoalho. Então, a calota craniana, ela não quebra, tá? A não ser que a pessoa tenha tacado, enfim, tacou alguma coisa na cabeça da criança, que aí é o cúmulo, né? Mas, enfim, pode existir, né? Outro achado muito comum é a criança, por exemplo, que já teve ossos quebrados, não da cabeça, mas do corpo inteiro, tá? Então, uma criança pequena que a mãe falou que caiu da escada, aí quebrou a tíbia, quebrou o fêmur, quebrou, sei lá. Ao longo do tempo, assim, ao longo de um ano, ela quebrou 3 ossos, né, dos membros, tá certo? Isso é uma coisa também que tem que chamar a atenção, tá certo? Qual a conduta para tratar essa sequela? Pessoal, isso aqui, a primeira coisa, infelizmente, é tirar o cuidador, né, de perto dessa pessoa, a primeira coisa. Isso aqui, dependendo do volume desse hematoma, às vezes precisa drenar sim, tá? Mas a maioria das vezes não precisa. A maioria das vezes você vai deixar a criança na UTI, você vai diminuir a pressão intracraniana, dar medidas de suporte. A medida, o tratamento, lembra muito AVC hemorrágico, sabe? Lembra muito AVC hemorrágico. Você vai acompanhar a pressão intracraniana. Se tiver muito alta, daí você vai dar manitol, vai subir cabeceira, vai fazer algumas coisas, né, para evitar, mexe com o PCO2, dá uma olhada de como que tá tudo, né, da criança, a parte mais geral e de íon, né? E daí você tira a criança, tem que afastar a criança da pessoa que está fazendo isso com ela, né? É o principal, pessoal. Professora, Diga. esse hematoma que estava pertinho da setinha, quer dizer que ele fica nos sulcos, não é no parênquima? Esse hematoma que está aqui, ele é subdural. Não, de baixo da sim, direita. Aqui, isso. Isso aqui é uma hemorragia subaracnoide. Aqui também tem um pequeno hematoma subgaleal, tá vendo? Tem um pequeno hematoma subgaleal. Mas também tem hemorragia subaracnoide, tá? Não, prof, do lado. Aqui? Aqui? Do crânio do lado, direito. Esse aqui. Embaixo. Esse. Aqui? Isso, Bom, isso aqui é uma hemorragia intraparenquimatosa. Hemorragia intraparenquimatosa. Pessoal, um nome que você pode chamar também de sinônimo de hemorragia intraparenquimatosa é contusão. Contusão, tá?
Então, você vai encontrar e você vai se referir, quando você estiver no JF, onde for, contusão, quando a pessoa diz que tem uma contusão intracraniana, é igual a hemorragia intraparenquimatosa. Vou até escrever aqui, parenquimatosa, tá? Contusão é um termo que a gente usa dentro da radiologia, dentro da neurocirurgia, os neurocirurgiões usam muito. Teve uma contusão intraparenquimatosa. É a mesma coisa de hemorragia intraparenquimatosa, tá certo? Então, é exatamente isso aqui. É quando você tem uma lesão dentro do parênquima, sangrou. Dentro do parênquima sangrou. Por conta de ruptura de axônio, né? Bate lá, o parênquima bate na calota, e aí aquela região que está perto do osso, ela pode sangrar, tá certo? Isso é hemorragia intraparenquimatosa, beleza? Então, aqui tem uma pequena coleção subdural, né? Aguda. Tem hemorragia subaracnoide, que é o HSA, tá certo? Tem coleção não, tem contusão ou hemorragia intraparenquimatosa aqui, tá bom? Então, tem várias coisas denotando lesões traumáticas, tá? Outra lesão que vocês têm que ouvir falar é justamente a lesão axonal difusa. Isso aqui, pessoal, geralmente não tem achado nenhum na tomografia. Geralmente não vê nada. Mas, assim, é um paciente que teve um trauma muito grande, por exemplo, um capotamento de carro. Geralmente é algo assim. E aí ele não acorda. Você faz a tomografia, você não vê nada na tomografia. Você, puxa vida, deve ser lesão axonal difusa, tá? É uma lesão que acontece a nível microscópico, por isso que a gente não tá vendo. Mas, às vezes, você pode flagrar lesão axonal difusa em algumas localizações. São essas lesões que parecem hemorragia intraparenquimatosa, né? Só que são menores. Tipo como se fossem petequias. Você pode usar esse termo. Petequias, tá? Petequias. Você pode usar esse termo, tá bom? Que são focos hemorrágicos pequenininhos perto do corpo caloso, ó. Isso aqui é muito comum da gente achar que é hemorragia, lesão axonal difusa, tá certo? Então, literalmente, o axônio, ele quebra parte aqui no meio. É uma lesão de cisalhamento, tá? É como se viesse um axônio para cá, outro para cá, quebra no meio e a pessoa não acorda, tá? Então, você pode ter esses foquinhos de sangramento, mas na ressonância magnética, que é o que eu estou vendo aqui do lado, isso aqui é uma ressonância magnética, eu vou naquela sequência SWI ou T2 estrela, tá? E aí eu consigo ver que tem uns foquinhos de sangue, tá? Que podem me sugerir lesão axonal difusa. Geralmente essas lesões são pequenas, tá bom? Então é a título de curiosidade. Se você estiver no hospital que o paciente não está acordando, você pode pedir para ele fazer uma ressonância, se for disponível no seu serviço, tá certo? Vocês estão ouvindo? Temos sim, professor. Sim. Então, né? Porque saiu aqui a tela, eu não sabia se tinha parado ou não. Bem, já estamos perto do fim, tá? Então, contusão córtico subcortical é aquele negócio que eu mostrei para vocês, de hemorragia intraparenquimatosa, tá? Isso aqui é num contexto de trauma, capotamento, né? Vai ser igual, é igual a lesão do shaking baby. Pense no capotamento como um shaking baby, não deixa de ser. Você está sacudindo a cabeça do paciente, vai bater o parênquima no osso, né? Então, as localizações são as mesmas. Polos frontal, polo temporal, tá? E regiões occipitais, dos polos, tá? Então, é tudo polo. A gente tem 3 polos no nosso crânio, quando a gente vai descrever na anatomia. Existe o polo temporal, o polo frontal e o polo occipital, tá? Então, são sempre nas regiões mais próximas e mais arredondadas, né? Próximas de osso, tá? Então, aqui é perto desse osso, né? Teve sangramento. Aqui, né? Região frontal, polo frontal, tá bom? Então, essas regiões são muito comumente acometidas com essas contusões. E só para lembrar para vocês sobre a hemorragia subaracnoide, que existem 2 padrões diferentes de hemorragia subaracnoide. Existe esse padrão aqui, que eu mostrei para vocês, inclusive no Shaking Baby tem, né? Que geralmente a pessoa levou um trauma aqui,
né? Foi bateu alguma coisa aqui, às vezes teve fratura óssea aqui, e aí teve esse sanguinho que entrou nos sulcos. Isso aqui é uma hemorragia subaracnoide típica de trauma, por exemplo, mas existe esse outro padrão. Esse padrão aqui, o sangue predomina nas cisternas, tá? Quando o sangue predomina nas cisternas, você tem que pensar em ruptura de aneurisma, tá? Deixa eu ver se tem aqui uma imagem. Deixa eu ver se eu... Ó, isso aqui é um aneurisma. Olha só, pessoal, isso aqui é um aneurisma gigante, tá? Olha o tamanho disso aqui, galera. Isso aqui é um aneurisma, é uma bola gigante, tá? Isso aqui seria a artéria cerebral média esquerda, cerebral média direita, e tem uma bola aqui, né? Isso aqui é um aneurisma gigante, é um aneurisma com mais de 1 centímetro, tá? E aí, esse negócio pode romper. Quando ele rompe, vai ter esse padrão de sangramento, tá certo? Beleza? É aquele aneurisma gigante, né? No site também, no Instagram, pessoal, tem um caso de aneurisma lá, que é um aneurisma menor. Mais fácil da gente encontrar aqueles aneurismas do que esses aqui. Esses aqui são gigantes, né? Aliás, deixa eu ver, cadê? Acho que foi lá para trás. Tá aqui. É um aneurisma gigante. Esse aqui, na verdade, quanto maior o aneurisma, pessoal, passou de 1 centímetro, por incrível que pareça, ele tem menos chance de romper do que um aneurisma entre 3 e 7 milímetros. Esses de 3 a 7 milímetros tem mais chance de romper, porque a parede ela é mais instável. Essa parede aqui, com o passar do tempo, ela pode calcificar, e aí isso é uma coisa que torna mais difícil de romper esse aneurisma. Outra reconstrução do aneurisma, né? É o mesmo paciente visto no coronal, tá? Beleza. E, por fim, pessoal, só lembrando que existem as herniações. Herniação, porque, por exemplo, teve uma coleção, aí o parênquima ele pode todo ir para o lado contralateral, né? As mais importantes herniações são a da tonsila, tá? Que é a da tonsila cerebelar, que eu mostrei para vocês quando a gente estava falando de meningite, tá bom? Então, onde que está a tonsila, né? Deixa eu abrir aqui. A tonsila, pessoal, ela tá aqui embaixo. É só colocar uma janela de parênquima. Ó, as tonsilas são essa parte mais distal do cerebelo. Isso aqui eu tô vendo o cerebelo, né? E aí é a parte mais distal do cerebelo. Ó. Você percebe que na região das tonsilas tem bastante líquor aqui. Mas o que é melhor para eu ver se está insinuando ou não? Você reconstruir. Então, eu reconstruí aqui no plano sagital, né? E aí, daqui para cá, pessoal, nesse nível, isso aqui é o forame magno. Aqui é o forame magno, daqui para cá. Então, você percebe que a tonsila está acima do forame magno. Ela não está se insinuando abaixo do forame magno. Então, por exemplo, esse caso não tem nada de alteração de herniação, né? De hipertensão intracraniana. Outra coisa muito comum é a herniação subfalcina. Essa região aqui do corpo caloso, ela se insinuar para o lado contralateral, tá? Isso aqui eu coloquei mais a título de curiosidade, tá? Não vou cobrar isso em prova, não. O que eu quero que vocês saibam é quando é que a gente vai pedir uma intervenção cirúrgica, né? É justamente o desvio das estruturas da linha mediana, tá? Isso aqui a gente não pode esquecer, beleza, pessoal? Beleza, galera, era isso, tá? Vocês ficaram com alguma dúvida de alguma coisa, assim? Não, professora, pra mim não. Professora, qual é o prognóstico da lesão axonal difusa? O paciente, geralmente, ele acorda, tá? Geralmente ele acorda, mas demora, às vezes, 15 dias, 20 dias, tá? O mais comum é ele acordar, mas ele demora pra caramba pra acordar. A gente vê isso muito em paciente jovem, em trauma motoqueiro, né? O paciente capotou, né? Tipo, rodou, saiu, rolou no ar. E aí, às vezes, acontece isso, quando ele cai e tem esse estresse de cisilhamento dos neurônios. Professora, tem muito risco de sequela? Existe risco, sim, de sequela. Existe risco do paciente, às vezes, quando ele está com lesão axilar difusa, tem um filho até de um funcionário lá do hospital que ele não ficou cognitivamente bem. Ele ficou meio lento, sabe? Assim, como se tivesse um problema de QI mesmo.
Mas a maioria, depois de um tempo, sai. Né? A maioria sai. Alguém perguntou aqui, deixa eu só ver aqui em ação de tonsila tem sintomas específicos? Sim, é como o Ian falou, sinal de hipertensão intracraniana, exatamente. A pessoa vai ter pupilas, né, o fundo de olho vai ficar com sinal de hipertensão intracraniana, né, papiledema, que chama, e vai começar a rebaixar o nível de consciência, pessoal. Começa a rebaixar, tá? Beleza? Professora, eu só fiquei com dúvida, tipo assim, na parte da lesão axonal difusa, porque ali na imagem aparecem só algumas petecazinhas, né, como se fosse. Mas, geralmente tipo assim, geralmente tá muito grave e teria só isso ou teria mais coisa? Geralmente porque na imagem não tem nada. Geralmente não tem nem Não isso tem que eu mostrei nada, para né? vocês. É um negócio que não dá para ver porque é cunho microscópico. É microscópico isso aqui. É raro, muito raro a gente ver alguma coisa. É muito raro a gente ver alguma coisa. Então, basicamente, o paciente só vai ter a clínica e não vai ter nada no exame de imagem. Só vai ter a clínica e não vai ter nada no exame de imagem. É um negócio que você fica, putz, deve ser lesão axonal difusa. E aí você já prepara A conduta, professora. Família. Diga. Qual a conduta nesse caso? Medidas de Tem suporte. alguma intervenção? Esse paciente, ele vai ficar entubado. Como ele fica com rebaixamento do nível de consciência, ele vai ficar entubado na UTI. Fica lá, às vezes, 1 mês, 2 meses. É um negócio bem arrastado. Certo. Tá? E você não consegue justificar aquilo porque você não está vendo nada, né? Então, você cogita em lesão axonal difusa. Às vezes, coincidentemente, acumulou um pouco mais de sangue, conseguiu fazer uma pocinha de sangue e você faz uma ressonância ou uma tomografia e consegue ver essas petequias, tá? Mas o mais comum é não ver nada. E a localização dessas petequias, geralmente, é no corpo caloso, tá? Então, você vê ao redor do corpo caloso, são os locais mais comuns. Então, você vai olhar, por exemplo, na ressonância, qual é a sequência que eu vou priorizar? SWI, ou SWAN, ou Presto, que são aquelas sequências que têm alta sensibilidade, suscetibilidade magnética. E o T2 estrela, que é o primo pobre dessas sequências, né? Se eu não tenho um local onde tem SWI, SWAN e Presto, pelo menos o T2 estrela pode ser que veja alguma coisa. E a tomografia é menos ainda. Mais comum a gente não vê nada. Poucas vezes a gente vê isso aqui, tá? Beleza? A dúvida no slide do pneumocrânio, né? Eu tô com uma dúvida, porque no vídeo a senhora disse que pedia para ver o pneumocrânio de a janela óssea. Isso. Como é que fica? Não faz atenção a janela de ar? Por que eu coloquei... Não, no vídeo, desculpa. Se eu falei isso no vídeo, tá errado, tá? A janela que a gente usa para ver pneumocrânio é janela de osso, que é essa janela de pulmão. É a que eu coloquei aqui para... Então, a senhora falou que era óssea, mas se é para ver ar, por que eu não coloco a janela de ar? Não, a melhor janela é essa, é a de ar mesmo. A melhor janela é essa. É porque a imagem que eu tinha, que eu mostrei para vocês aqui, é uma imagem que é uma janela de parênquima mesmo. Né? Essa janela é a janela de parênquima, não é a janela de ar, tá certo? Mas a melhor é aquela. Mas aqui você vê que é mais preto do que o líquor, porque às vezes confunde. O líquor ele é muito escuro, né, nessa janela. E aqui é preto, realmente preto. Então aqui, às vezes, você pode... Se você está na dúvida se você é líquor ou é gás, aí você põe na janela de ar, que é aquela lá mesma do pulmão, para você tirar essa dúvida, tá certo? Entendi. E a outra dúvida que eu tinha era porque, eu não sei se vocês já falaram aí, mas no slide do Shaking Baby, não apareceu a setinha na hora que a senhora estava falando, né? Eu não entendi o que era cada coisa, tipo... Isso, exatamente. Eu até expliquei logo no começo da aula que essa aula tinha sido feita há 3 meses atrás, ou há 3 semanas atrás. E aí eu ainda não tinha os macetes
das dúvidas. Mas vamos lá. Ó. Essa primeira imagem, o que é que vocês estão vendo? Essas setas, elas estão apontando para o hematoma subdural, bilateral. Atenção que é bilateral. Isso é que é mais característico de Shaken Baby, tá? Aí vou passar para essa imagem aqui do lado. Você vê que tem várias lesões, várias contusões ou hematomas intraparenquimatosos. Você pode chamar isso aqui de contusão ou hematoma intraparenquimatoso. São várias lesões que o parênquima sangrou. Então, é a região do parênquima com sangue, tá? Isso aqui e a região é a região do polo frontal, ó. Região frontal, tá? É bem típico. Essa outra imagem aqui, a gente também tem contusão, tem hematoma intraparenquimatoso, também da região frontal, tá certo? Aqui também atrás tem um pouquinho. A gente tem aqui o quê? Um hematoma subdural, ó, branco, mas tem um HSA. Tem um hematoma subaracnoide, uma hemorragia subaracnoide que está dentro dos líquor, entremeando os sulcos, né? No líquor, tá certo? Essa região provavelmente foi a região que teve pancada aqui. Por isso que tem esse HSA aqui. Geralmente o local onde mais teve pressão foi aqui, tá certo? E aqui, por fim, também é um hematoma intraparenquimatoso na região frontal e na região occipital parece que tem um também, discreto, mas tem. Tá certo? Então, o Shaken Baby, ele literalmente, ele mostra quase todas as lesões possíveis num contexto de trauma. Só não vai mostrar lesão axonal difusa. É a única coisa que não tem aqui no Shaken Baby. Mas todas as lesões possíveis de terem dentro de um trauma tem aqui nesse paciente, tá? E mais uma vez, lembrando de denúncia no conselho tutelar. Isso é fundamental, pessoal, fundamental. Viu um negócio desse na cabeça de uma criança, denuncia no conselho tutelar. Essa criança não pode sair do hospital, tá certo? Obrigada, Amanda. Obrigada. E aí, você ficou claro, galera? Deu tudo certo, professora, pelo menos. Então, pronto, eu vou... Valeu, pessoal. Obrigada pelo feedback. Foi ótimo. Obrigada. Vou postar essa aula, tá certo? No Unifa Online e no YouTube também, tem um canal no YouTube, tá certo? E aí vocês conseguem ver tudinho, viu? Pois um beijo bem grande para vocês. Professora, diga. Quem vai anotar, tipo, a assiduidade? São os monitores? São os monitores, querida. Tá, a Micaela tá aí. Tá certo. Ela está online aí. Tá bom? Tá certo. Obrigada, professora. Pois um beijão para vocês. Vou parar a apresentação. Beijo. E aí vou interromper a gravação. Interromper.